Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, nos conte como foi a sua participação em mais uma escola da cidade no combate ao álcool e drogas. Eu gostaria de iniciar esse programa hoje dizendo que continuamos a conversar com os alunos das escolas privadas e de escolas públicas que me convidam. E o assunto tem sido sempre o cigarro eletrônico. Nesta semana que passou, estivemos na Escola Pública de Guarulhos, a Escola Estadual Ari Jorge Zeituni. E gostaria de salientar que eu fui convidado pela professora Loide Silva, professora de português, que articulou a possibilidade do Dr. Bartô estar presente na escola. Quando eu lá cheguei, depois de atravessar toda a cidade de São Paulo, porque eu moro em Cotia, vi que alguns alunos perguntavam: é realmente o Dr. Bartô? E eu afirmei que era. Eles já tinham entrado em contato com o material do Dr. Bartô, pois a professora Loide já havia trabalhado algumas questões com eles, depois de me conhecer através de uma entrevista que dei no Jornal da Cultura. Chamou-me a atenção que os alunos arrumaram todo o local do refeitório, ajudaram com o projetor, outros professores ajudaram a arrumar a tela de projeção e assim pude transmitir o meu recado sobre as fake news sobre drogas que enganam nossos jovens, fazendo-os perder o medo das drogas. Fiz ainda 4 mágicas interagindo com os alunos e foi muito legal. O que me chama a atenção nessas indas e vindas é que se a escola tem algum professor com P maiúsculo, isto faz a diferença. A professora Loide abriu as portas e eu ocupei o espaço com a sua ajuda e a ajuda da direção da escola, que soube reconhecer o nosso esforço. Os representantes dos alunos ficaram de desenvolver uma rifa para custear os demais livretos do Dr. Bartô, porque eles querem ter toda a coleção. Nós distribuímos gratuitamente 2 exemplares para 400 alunos. O primeiro, o livreto Dr. Bartô entrou na Facu, que estimula os jovens nesse caminho de ir para a faculdade, tomando cuidado com a introdução precoce do álcool. E o livreto Maconha Sim ou Não, que explica a queda de memória, a dificuldade do aprendizado, formando um contingente de noias com dificuldades escolares. Resumindo, uma professora com P maiúsculo faz a diferença. Dr. Lotufo, e essa questão do cigarro eletrônico, como estão essas discussões? E nessa semana ainda, a Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia, através do Dr. Frederico Leon, meu amigo de longa data, conseguiu uma reunião entre a SPPT e a Secretaria de Educação de São Paulo para promovermos um movimento contra o cigarro eletrônico nas escolas e também em relação às outras drogas. Eu tive a oportunidade nesse encontro de trocar ideias com todos e colocar a experiência do Dr. Bartô nas escolas. Trabalho contínuo, perseverante e com muito material a ser utilizado. Material esse que já está prontinho, é só utilizar. A ideia foi de aproveitar o novo sistema de comunicação da Secretaria por live e divulgar aos professores das 5.000 escolas ideias para que aquele professor, como a Loide em Guarulhos, possa desenvolver a prevenção de cigarro eletrônico e outras drogas nas escolas. Tive a oportunidade de colocar para a Secretaria de Educação que qualquer trabalho no sentido de prevenção de drogas vem para somar com o que já é feito e não disputar espaços com outros programas, sejam eles efetivos ou não. Parabenizo a SPPT e coloco o setor de combate das drogas da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo nessa mesma luta. Vamos nessa porque o jovem precisa saber que cigarro eletrônico é nicotina, vicia e causa dependência. A escola, sendo considerada por muitos como a segunda família, tem que abraçar essa luta da orientação contra as fake news das drogas, muitas vezes lançadas pela própria indústria do tabaco. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo.
com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer das recentes chuvas e tempestades que estão ocorrendo nos últimos tempos, tanto no Brasil como no mundo, hein? A crise climática e as eleições. Pense, o ouvinte, nas torrenciais chuvas que se abatem sobre o estado de Pernambuco, causando dezenas de mortes. Inundações que ocorreram recentemente em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais e que acontecem atualmente com os rios da região amazônica. Tudo isso não ocorre por acaso. Não é um fenômeno natural, mas é um fenômeno produzido pelo homem, induzido pela ação humana. E tem uma denominação: crise climática. O que é a crise climática? A crise climática é o aquecimento da Terra, da temperatura global. E o aquecimento da temperatura global é provocado pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, da gasolina, do óleo diesel, do gás e do carvão. E a queima desses combustíveis servirá para emitir gás carbônico na atmosfera e servirá também para emitir, juntamente com as pastagens, outros gases como o metano, chamados gases de efeito estufa. Tudo isso contribui para que a temperatura da Terra se eleve. A temperatura da Terra, que havia permanecido por milhares de anos inalterada, com poucas alterações, agora viu-se elevada em mais de 1 grau Celsius a partir de 1750. Agora pense em um paciente que esteja com febre, com cerca de 39 graus de febre, e que tem o risco de ter a sua febre elevada para 41 ou 42 graus de febre, com uma elevação de 2 a 3 graus em sua temperatura. É claro que haverá um seríssimo risco de morte desse paciente. Professor Alberto do Amaral, e qual a relação dessa crise climática com as eleições brasileiras? O que acontece hoje na Terra, e no Brasil em particular, é que nós somos este paciente com 39 graus de febre, que não pode viver permanentemente nesse estado. Precisa tomar medidas urgentes para combater esta situação. E o que nós percebemos hoje é que o Brasil, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, terá eleições no próximo mês de outubro. E que não há uma discussão séria por parte dos candidatos sobre a mudança climática e sobre que participação o Brasil, como um dos grandes emissores de gases de estufa na atmosfera, terá para reduzir a mudança climática e para liderar o processo de uma economia verde, que eu terei oportunidade de enfocar nos meus próximos comentários. Para a governança climática, é preciso que haja, primeiro, responsabilidade dos governos, federal, estadual, local. A governança é um processo que se dá em vários níveis, tanto nacional quanto regional e global. É preciso, portanto, que o governo, por intermédio de uma boa regulação, lidere este processo. E a governança pressupõe que haja responsabilidade por parte dos governantes, que haja transparência. Transparência significa que todas as informações, todas as decisões, todas as medidas administrativas ou legislativas tomadas sobre o meio ambiente sejam comunicadas à população. É preciso que haja a participação das pessoas nas decisões que lhes dirão respeito. Ou seja, sem uma boa governança, sem a participação da sociedade civil, das fundações, das cidades, das organizações não governamentais, das comunidades científicas existentes, dos estudantes, do povo em geral, não é possível nós alcançarmos a redução dos níveis assustadores de emissão de gases de estufa na atmosfera. É preciso, então, inserir o tema da mudança climática na agenda das próximas eleições.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje traz questionamentos sobre a eficácia dos aparelhos de eletroestimulação, atividade física que promete o aumento e a tonificação da massa muscular. Vamos ouvir sobre o assunto? Olá, ouvintes. É muito comum ouvirmos sobre os aparelhos de eletroestimulação muscular, desde os mais populares como os mais sofisticados utilizados em academias. Esses aparelhos fornecem estímulos elétricos aos músculos, provocando uma ligeira contração, o que, em teoria, torna os músculos mais firmes sem muito esforço. Segundo o site da Agência Brasil, alguns deles comercializados no Brasil já foram alvo da Justiça de São Paulo, sob a acusação de não entregar os benefícios propostos e suas propriedades não foram comprovadas cientificamente, induzindo o consumidor ao erro. A própria Anvisa já havia interditado alguns desses produtos por falta de registro e de comprovação de segurança. Também, em vários artigos encontrados tanto no Cielo como no PubMed e outros, os trabalhos não são conclusivos e os resultados encontrados não são estatisticamente significativos. A eletroestimulação neuromuscular consiste na aplicação de uma corrente elétrica que pode ser de baixa ou média frequência através de eletrodos sobre a pele, com vistas a estimular um determinado músculo ou grupos musculares. Este método é muito utilizado na reabilitação e tem excelentes resultados, porque trabalha com lesões musculares e não com músculos sadios. Em artigo publicado no Brazilian Journal, segundo seus autores, os resultados apresentados demonstram que a eletroestimulação é um método interessante de treinamento para a melhora da força. Porém, mais estudos são conclusivos. Aqui vai um grifo meu. Método interessante não é eficaz. Os métodos atuais de eletroestimulação consistem em que o praticante se vista de eletrodos e, além da estimulação elétrica, ele pratica exercício ativo, como agachamento ou exercício de musculação, que são estímulos voluntários. Não se sabe se o resultado é efeito do estímulo ativo, ou seja, voluntário, ou da estimulação elétrica, ou de ambos. Mas, em vários trabalhos publicados, este método pode causar dores musculares também. Devemos ter cuidado. A eletroestimulação é muito utilizada na reabilitação, como já dito, e com bons resultados, porque é um músculo com lesão e qualquer estímulo, seja elétrico ou voluntário, ajuda muito. Agora, como atividade física, apesar de ser muito utilizado, este método ainda não tem estudos confiáveis que o comprovem esses benefícios. Nesse momento, recomendo a atividade voluntária, que é o exercício convencional como agachamento, natação, ciclismo, corrida, que sabemos dos benefícios e podemos aguardar mais pesquisas e robustas sobre a comprovação deste método. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Cada vez mais vemos o planeta sofrendo o efeito da poluição atmosférica. E quanto mais ele vai conseguir suportar? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Vocês sabem que, apesar de ser um tema polêmico, há praticamente uma unanimidade na comunidade científica e de pesquisadores, mesmo entre empresários, organizações da sociedade civil pelo mundo todo, que o enfrentamento das mudanças climáticas
que são resultado do aumento de emissões de gases do efeito estufa, que são produzidos pelos humanos, é um dos maiores desafios para os próximos anos, se não o maior, porque ele ameaça quebrar o equilíbrio do planeta, alterando a maneira como o planeta vive, né? Climas como o nosso sofreriam com o aumento da temperatura, países com geografia de outra natureza enfrentariam problemas em todas as áreas, na agricultura, no crescimento do nível dos oceanos, em todos os níveis, né? O problema é grave e é tratado com seriedade por muita gente. Aqui na USP há grupos em praticamente todas as unidades que se dedicam a trabalhar como desenvolver práticas sustentáveis capazes de aumentar o sequestro de carbono no solo, por exemplo, que tem um impacto gigante em toda a agricultura. A escola nossa, Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba, tem gente de peso. O nosso colega Carlos Pellegrino Serri, ele foi citado como um dos cientistas mais influentes, aliás, diga-se de passagem, já o pai dele já era super importante, um dos cientistas mais influentes no mundo todo, exatamente sobre a discussão e o debate sobre como diminuir os impactos do efeito estufa. A gente vai ter gente aqui no Instituto de Oceanografia, na área de habitação, na economia, nas ciências humanas, lá na IASH, na USP-Leste, em todo lugar a gente vê trabalho. Aqui na Politécnica há laboratórios na área de cimento que tentam exatamente diminuir a utilização de materiais, ou mesmo na área de energia, exatamente buscando soluções bastante significativas. Acabou de sair agora um documento feito pelo ex-ministro Joaquim Levy, ex-ministro da Economia, que se chama Agenda Climática e o Novo Desenvolvimento Brasileiro, em que ele diz que, olha, o Brasil tem um potencial tão grande que a gente pode estar na frente de todos os outros exatamente para chegar a uma situação de fazer com que o Brasil seja uma economia que exatamente tem emissões líquidas zero de CO2, certo? Professor, temos alguma proposta viável para diminuir o impacto do efeito estufa? Veio, no entanto, eu gostaria de realçar, lá da Índia, um ex-ministro da Índia, ministro da Economia, o Raghuram Rajan, veio uma proposta muito simples que está percorrendo o mundo, que eu gostaria de transmitir para vocês. A solução proposta é exatamente montar um sistema global de incentivo a uma economia de baixo carbono, né? Segundo a qual, veja, os países que emitem acima da média mundial, eles pagariam anualmente um fundo global com um valor equivalente àquilo que a sua população gera, né? Que provoca o aumento da emissão per capita, da emissão dos gases de efeito estufa. No mesmo sentido, esse fundo, né, que seria alimentado pelos países que produzem acima da média, esse fundo pagaria países com emissões abaixo da média. Então a gente teria um sistema pelo mesmo critério, né, populacional, e aquilo que eles conseguem gerar. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Este Ciência e Esporte fala sobre o tracking computacional, ou rastreamento dos jogadores em campo. A atividade que começou como pesquisa científica hoje virou grande negócio de empresas de tecnologia. Professor Santiago, como funciona essa busca por informações no esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Essa atividade começou como pesquisa no interesse de saber as demandas, principalmente física, né, qual que era o valor que um jogador corria ou quanto ele se deslocava durante uma partida de futebol.
Então, para saber quais eram as distâncias percorridas, depois passou para entender quais que eram as especificidades de cada posição em termos de velocidades que eles atingiam durante ações específicas de jogo, e logo na sequência culminou com o acoplamento de atividades técnicas, chamados aí de scout. Então, medir as atividades que foram feitas e junto os fundamentos que foram realizados, como domínio, condução, drible, passe, chute a gol. Acontece que essa atividade, que era antigamente feita pura e simplesmente para pesquisa, passou a ser uma valiosa fonte de informação para muitas pessoas que trabalham em diversos clubes de futebol, como, por exemplo, preparadores físicos e analistas de desempenho dos times de futebol. Posteriormente, com a proliferação, com o aumento dessas casas de apostas online, então esses tipos de apostas em jogos, informações desse tipo também passaram a ser muito valiosas porque eles jogavam esses tipos de dados nas plataformas e você aposta dinheiro mesmo para obter recurso financeiro e acabou virando um grande negócio. É totalmente compreensível que grandes casas de apostas, clubes grandes de futebol paguem para obter esse tipo de informação, e eles pagam bem caro, em torno de, que fica na faixa de 250 a 550 dólares, que daria mais ou menos hoje aí uns 3 mil reais por partida de futebol. Então imaginem como isso virou um grande negócio e como que isso está na atualidade hoje. Então existem diversas empresas que prometem fazer esses tipos de dados, te entregam depois de um determinado tempo, e algumas que fazem até mesmo mandando pessoas, que são das casas de aposta, que vão colocar na hora lá em tempo real do jogo. Então isso virou um grande comércio e é totalmente compreensível que empresas e clubes paguem por isso, mas na pesquisa a gente ainda fica um pouco triste porque boa parte dos pesquisadores, pelo menos, deveriam ter condição de entender e realizar esses tipos de análises de forma independente. O que acontece é que foi para o mesmo lado, em alguns casos, de como são as pesquisas que têm a parte de análises clínicas, análises biológicas, que você envia a amostra para um grande laboratório, ele faz todas as análises e te devolve depois os resultados. O mesmo está acontecendo com esse tipo de ferramenta no futebol ultimamente. E qual a saída para a independência dos pesquisadores? Olha, não tem outra saída a não ser para pesquisadores e pessoas que precisam desse tipo de dados, é criar independência, criar autonomia. E a melhor forma de você se tornar independente e criar autonomia é estudando e adquirindo conhecimento e criando tecnologias novas, aprimorando as tecnologias já existentes, e tudo isso vem através do ensino, do aprendizado. As pessoas que trabalham com ciência do esporte, principalmente na área de pesquisa, precisariam entender mais ou correr atrás para estudar literalmente a parte de informática, computação, que está por trás disso, para começar a caminhar, dar os primeiros passos e desenvolver essas mesmas ferramentas que não são coisas de outro mundo, apesar de ter uma empresa por trás, de ter diversas pessoas aí trabalhando nessa parte de códigos de programação, mas é totalmente possível, até porque as pessoas que começaram a fazer a parte de computação, ciência da computação, engenharia da computação, saíram das universidades ou começou na universidade. Então, agora está na hora das pessoas que trabalham com pesquisa e ciência do esporte começarem a aprender a parte de computação também para se tornarem independentes e autônomos. Só assim que esse tipo de dificuldade, esse tipo de impedimento de obter esses dados será solucionado. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Pode parecer desnecessário dizer que a poluição faz mal à saúde,
Mas como o ser humano insiste em desperdícios com danos ao meio ambiente, cientistas rastreiam os efeitos dos poluentes do ar na saúde das populações. Nesta coluna Minuto do Cérebro, o professor Otávio Pontes Neto traz os resultados de uma pesquisa que mostram forte relação do carbono negro com o aumento de doenças cardiovasculares e o AVC hemorrágico. Nos últimos anos, diversos estudos têm apontado para uma associação entre poluentes ambientais e um aumento de risco e ocorrência de doenças cérebro e cardiovasculares. Mais recentemente, a poeira e o carbono negro, que é uma forma impura de carbono produzida durante a combustão incompleta de combustíveis fósseis como madeira ou de biomassa, que existe na forma de aerosóis em sedimentos e solos, tem sido associado a um aumento de risco de cardiovascular e até a ocorrência de câncer de pulmão. Mais recentemente, foi apresentado no Congresso Europeu de Acidente Vascular Cerebral em Lyon, na França, um estudo muito interessante desenvolvido por pesquisadores da Tailândia, onde eles avaliaram a associação de poluentes atmosféricos naquele país ao longo do tempo com o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares. E eles encontraram uma associação forte entre a presença de níveis elevados de carbono negro e de poeira na atmosfera com a ocorrência de acidente vascular cerebral hemorrágico. E um outro achado interessante é que esses efeitos do carbono negro e da poeira foram mais pronunciados em indivíduos diabéticos, sugerindo que esses poluentes parecem aumentar um processo inflamatório sistêmico que já acontece nos pacientes diabéticos. Em conjunto, esses estudos científicos reforçam o conceito de que o ambiente, a poluição ambiental e o aquecimento global têm um impacto negativo na saúde das pessoas. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.